Shalom, meus amados irmãos, em nome de Yeshua. Hoje, primeiramente, um bom dia para todos. Hoje eu venho passar para vocês uma coisa que eu estava ouvindo um irmão falando num vídeo e realmente faz muito sentido quando você lê a Bíblia. É alguma coisa que as pessoas não leem quando eles leem a Bíblia, mas na tradição e na Bíblia eles se confundem misturando as coisas. Primeira coisa, as tábuas de pedra, estamos falando. Deus ele deu duas tábuas de pedra para seu povo, onde estava escrita as palavras para a vida eterna, os mandamentos para seguir o caminho da vontade de Deus. Eram duas, não era uma só, porque se perdesse uma, tinha a outra. Eram duas. Só que as pessoas não leem direito, elas acham que estava escrito 5 mandamentos de um lado e 5 do outro. E quando a gente pensa dessa forma das religiões, a gente perde muito conteúdo, mas estava escrito na frente e no verso, nas duas pedras, na frente e no verso. E algo muito interessante para os irmãos entenderem, o que estava escrito nas pedras, eram a mesma coisa que estava escrito nessa pedra, era a mesma coisa que estava escrito nessa. Isso aqui passa despercebido para os irmãos quando eles leem. Deus ele fez o quê? Ele escreveu 2 tábuas de pedra e nas duas as 10 palavras dele, os 10 mandamentos. 5 referentes a ele de um lado, os primeiros 5, e 5 referente ao próximo do outro. Como amar o próximo como a ti mesmo. 5 maiores mandamentos de todos, maiores dos maiores. Eles são referentes a amar Deus sobre todas as coisas, e outros 5 referentes a amar o próximo como a ti mesmo. Como tratar o próximo? Então ele escreveu isso desta forma que vocês estão vendo aqui. Aqui são os primeiros 5 e aqui os últimos 5 mandamentos, do 6 ao 10, referente ao próximo. E por que Deus fez dessa forma? Ora, se Moisés ele pegasse e quebrasse uma só tábua, se ele tivesse quebrado uma só tábua, não teria problema. Teria ainda os mandamentos aqui, mas Moisés quebrou as duas. E isso também não tem problema, porque foi para confirmar algo muito maravilhoso, que Deus ele confirma sempre as coisas, né? E ele confirma no passado para depois fazer no futuro. Ele confirmou com a quebra das pedras e depois as pedras sendo reescritas, é que aquelas primeiras pedras que foram quebradas e o povo pecou, eram pedras escritas na pedra ainda. Aquelas outras pedras eram sombras da confirmação de Deus quando ele escreveria essas leis nos nossos corações e mentes, como o profeta Jeremias falou e como Paulo diz na carta dele aos Hebreus. Ele fala sobre escreverei a minha aliança, né? As minhas leis nos seus corações e mentes. E eles serão meu povo e eu serei o Deus deles. Então, ele fala sobre nós, fala sobre gentios, inclusive Jeremias, nessas passagens. Porque nós somos enxertados na comunidade de Israel. Não nos tornamos judeus, mas nos tornamos filhos de Abraão por meio da adoção. A gente não perde a nacionalidade nossa, só que a gente ganha uma nacionalidade maior pela fé. E aqui, olha que maravilha. Porque eram escritas, as duas são a mesma coisa, só que tem aqui do 1 ao 5 e do 6 ao 10. Por que foi escrito dessa forma? Porque, ao mesmo tempo que eu estou mostrando para o povo os 10 mandamentos, estão vendo aqui? Eu estou mostrando para o povo os 10 mandamentos. Eu também estou lendo. Então, a mesma hora que eu mostro para você como você tem que cumprir essa lei, eu estou aplicando em mim mesmo. Porque tudo que eu faço para querer ajudar o outro, eu tenho que ver no meu coração antes. Antes de julgar, eu tenho que julgar a mim mesmo. Então, a forma correta de julgar é você mostrar, assim, pelos seus exemplos, o que é o certo e, ao mesmo tempo, você julgar os seus exemplos se está tudo certo mesmo, se tem coisa errada, entendeu? Porque, olha, não é que elas estão escritas só de um lado, só para eu pegar as pedras e levantar e mostrar para o outro. Não, ao mesmo tempo que eu estou mostrando, eu estou lendo. E eu estou lendo exatamente a mesma coisa que eu estou mostrando, porque o que eu estou mostrando para o próximo é exatamente aquilo que eu sou, exatamente aquilo que eu estou vendo. Estão vendo? Ó? Eu posso tanto mostrar só as 2 vezes, confirmando os primeiros 5, como eu posso mostrar os outros e ficar completo aqui.
Entenderam? E Deus na nossa vida sempre faz isso com confirmações. Quando você acha uma coisa, Deus não quer que você ache, Ele quer que você confirma. Quando Deus ele falou para Jacó que o nome dele seria Israel, porque ele lutou contra o Deus e venceu, contra Deus e os homens, no sentido que ele venceu aquilo que Deus tinha proposto para ele, porque Deus ele propõe para nós desafios. E quando você vence um desafio que Deus propôs na sua vida, pode ser uma doença, pode ser um pecado que para você está muito difícil de fazer e Deus está te testando nesse pecado, porque Ele sabe que é o seu ponto fraco. Quando você vence esse pecado, que Deus estava te testando, você venceu aquele teste de Deus, você venceu, entendeu? Como Jacó venceu. É isso que Deus quer mostrar para a gente. Por isso que é Israel. Israel é o homem que lutou com Deus, né? Então, ela é Deus, né? El. O pessoal não sabe essas coisas. E tem o nome de todos os patriarcas nesse acrônimo, Israel. E Deus falou Israel, quando ele venceu aquele anjo. E Deus falou, o seu nome não será mais Jacó, será Israel, depois, quando ele estava indo em direção à terra prometida de Canaã. E é incrível, ó. Vou mostrando para vocês e eu vou lendo. Eu vou mostrando e eu vou lendo. Eu não fico só mostrando. Tudo que vai e volta, para lá, para cá. Ó, irmãos, você vê como a gente perde coisas se a gente ficar preso a doutrinas teológicas. E que todo mundo, se quiser passar essa mensagem, todo mundo puder entender isso. Que quando eu quero julgar, eu julgo a mim mesmo. Que quando eu mostro esses 10 mandamentos para o próximo, esses 10 mandamentos eu também estou lendo, porque estava escrito dos dois lados. Então quer dizer que ao mesmo tempo que eu estou mostrando, eu estou lendo. Ao mesmo tempo que o que eu estou exaltando para fora, é a mesma coisa que está dentro, no coração. Entenderam? Shalom, shalom, a paz de todos. Em nome de Yeshua, e um abraço, meus queridos. Fiquem com Deus, em nome de Jesus. Sejam abençoados por essa palavra, que vem de Deus, porque vem da Bíblia, e que todos nós exaltemos toda a honra e glória apenas a Ele, porque eu sou um pecador, você também, mas nós estamos no caminho, na busca da santificação, para ver Ele, e para ver seu Filho amado, Yeshua HaMashiach, nosso Senhor.